Você já refletiu sobre a vida de um homem que podia comandar a chuva, trazer os mortos de volta à vida e ascender ao céu em um redemoinho? Hoje, mergulhamos na vida de tal homem, o profeta Elias. Uma figura envolta em mistério, a história de Elias é um redemoinho em si, repleto de intervenções divinas, confrontos dramáticos e atos miraculosos. Sua vida é um testemunho do poder da fé e obediência à vontade de Deus. Como profeta na Bíblia, Elias desempenhou um papel crucial, enfrentando o rei maligno Acabe e sua rainha Jezabel. Sua história não se resume apenas a seus milagres, mas também às suas lutas, seus medos e sua fé excepcional. É uma narrativa que transcende séculos, influenciando e inspirando milhões ao redor do globo. À medida que nos aventuramos na vida desse profeta enigmático, exploraremos sua jornada, seus desafios, suas vitórias e seu legado. Junte-se a nós enquanto desvendamos a extraordinária jornada desse homem de Deus. Elias, cujo nome significa "Meu Deus é Yahvé", era natural de Tisbe, uma cidade em Gileade. Essa região montanhosa e acidentada, a leste do Rio Jordão, era conhecida por seus habitantes robustos, uma característica que certamente se refletiria na personalidade e na fé de Elias. Sua vida não foi marcada por grandiosidade ou opulência, mas sim por um começo humilde, um testemunho da escolha divina de indivíduos não por seu status social, mas por seu coração. Na narrativa bíblica, Elias surge quase abruptamente, chegando à cena durante um período de crise espiritual em Israel. A nação era liderada pelo rei Acabe, um governante conhecido por sua maldade e devoção ao deus cananeu Baal. Influenciado pelo rei, o povo de Israel começara a se desviar da adoração a Yahvé, seu Deus da aliança. Em meio a esse atoleiro espiritual, Deus chamou Elias para ser um profeta. Isso não era tarefa fácil. Ele deveria resistir à maré da opinião popular e à autoridade do rei, transmitindo uma mensagem de juízo divino. Foi um chamado intimidante que exigia uma fé inabalável e uma confiança inabalável em Deus. O primeiro ato profético registrado de Elias foi seu encontro com Acabe. Em uma declaração ousada, ele anunciou que não haveria nem orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto por sua palavra. Isso não foi apenas uma previsão de uma seca natural, mas um juízo divino. Foi um desafio direto a Baal, considerado o deus da fertilidade e das tempestades, aquele que supostamente controlava as chuvas. Essa profecia de uma grande seca não foi apenas uma previsão de padrões climáticos, mas uma declaração divina. Foi um apelo ao arrependimento, um chamado de despertar para uma nação que havia virado as costas a Deus. Foi o início da jornada de Elias como profeta, uma jornada marcada por fé, milagres e confrontos. Assim começou a jornada profética de Elias, marcada por fé, milagres e confronto. Em um período de seca e fome, Elias realizou milagres que foram verdadeiramente extraordinários. Sua vida foi um testemunho do poder da fé, e os milagres que ele realizou foram uma demonstração desse poder. Imagine isso, um tempo de grande escassez, uma viúva no limite, com apenas o suficiente de farinha e óleo para uma última refeição para ela e seu filho. Surge Elias, um homem de Deus, que assegura a ela que seus potes de farinha e óleo não se esgotarão até que o Senhor envie chuva sobre a terra. Fiel à sua palavra, o suprimento de farinha e óleo da viúva dura milagrosamente, sustentando sua família e Elias durante a seca. Em seguida, ocorre outro milagre que reforça ainda mais a conexão divina de Elias. O filho da viúva adoece e morre. Sobrecarregada pelo luto, ela confronta Elias. Mas nosso profeta, cheio do Espírito de Deus, se estende sobre o menino 3 vezes, clama ao Senhor e a vida do menino é restaurada. Um milagre de ressurreição, um testemunho do poder da fé. Mas os milagres de Elias não se limitaram apenas à sustentação e ressurreição.
eles também serviram para provar a supremacia de Deus. Adentramos o grandioso palco do Monte Carmelo, onde Elias ficou sozinho contra 450 profetas de Baal. Desafiando-os, ele propôs um teste. 2 altares foram construídos, um para Baal e outro para o Senhor. O Deus que respondesse com fogo, ele disse, seria o verdadeiro Deus. À medida que os profetas de Baal falhavam em invocar qualquer resposta, Elias avançava. Ele encharcou seu altar com água, não uma vez, não 2, mas 3 vezes. Então ele clamou ao Senhor, e eis que o fogo desceu dos céus, consumindo a oferta, a água e até as pedras do altar. Um espetáculo espetacular de poder divino. A fé de Elias no poder de Deus era inabalável, assim como seu compromisso de provar sua supremacia. Sua vida foi uma jornada de milagres, uma demonstração do poder divino e um testemunho de fé inabalável. Apesar de suas vitórias, Elias era um homem, e como todos os homens, ele experimentou medo e desespero. As conquistas de Elias foram muitas. No entanto, mesmo ele não estava imune ao espectro completo das emoções humanas. Após o monumental confronto no Monte Carmelo, o profeta se viu em fuga, escapando da ira da rainha Jezabel, que estava furiosa com sua audaciosa desafio. Elias buscou refúgio no deserto, um contraste marcante com a agitada cidade e a grandiosidade da corte real. Aqui, na solidão do deserto, ele lutou contra seu desespero, suplicando a Deus que pusesse fim à sua vida. Mas mesmo em sua hora mais sombria, Deus não o abandonou. Em vez disso, ele enviou um anjo para fornecer sustento, permitindo que Elias viajasse 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus. Em Horebe, o encontro de Elias com Deus foi transformador. Ele buscou Deus na grandiosidade da natureza, no poderoso vento que dividia montanhas, no terremoto que sacudia a terra e no fogo que consumia tudo em seu caminho. No entanto, Deus não estava nessas exibições dramáticas da força da natureza. Em vez disso, ele se revelou no suave sussurro de uma voz quieta, uma voz que tranquilizou o profeta desanimado, reafirmando sua presença e seu plano. Deus lembrou Elias de que ele não estava sozinho, que havia 7.000 outros que não se prostraram diante de Baal. Essa garantia divina foi um bálsamo para a alma de Elias, um lembrete de que mesmo diante de uma derrota aparente, os propósitos de Deus estavam sendo cumpridos. Foi aqui, em Horebe, que o sucessor de Elias, Eliseu, foi revelado. Um lavrador de profissão, Eliseu assumiria o manto de profeta, garantindo a continuidade da obra de Deus após o tempo de Elias. A passagem do manto de Elias para Eliseu foi um símbolo do mandato divino, um testemunho da fidelidade de Deus ao seu povo. Em sua hora mais sombria, Elias encontrou consolo e orientação na presença de Deus. Sua jornada do desespero para o conforto é um poderoso testemunho do amor duradouro e da fidelidade de Deus, lembrando-nos de que mesmo em nossos momentos mais sombrios, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. A jornada terrena de Elias concluiu de maneira tão extraordinária quanto sua vida. Conforme se desenrola a narrativa de Elias, somos atraídos para um dos episódios mais misteriosos da história bíblica, sua ascensão. A partida de Elias deste mundo foi tão única quanto sua vida. Ele não sucumbiu ao destino comum dos mortais. Em vez disso, foi arrebatado por um redemoinho, ascendendo diretamente ao céu. Esse evento miraculoso, registrado no 2º livro dos Reis, é um poderoso testemunho de sua vida e missão extraordinárias. A ascensão de Elias, longe de ser apenas um espetáculo, carrega um significado profundo. É uma afirmação divina de sua autoridade profética, um endosso celestial ao seu monoteísmo intransigente. Também é um emblema de esperança, uma promessa do que aguarda aqueles que perseveram em sua fé. Elias, o tisbita de Gileade, não era apenas um profeta. Ele era uma força, uma tempestade de poder divino e convicção.
Ele percorreu a terra com um propósito singular: manter a adoração do único Deus verdadeiro em meio à apostasia generalizada. Confrontou reis, desafiou falsos profetas e exibiu o poder de Deus por meio de milagres. Sua vida foi um testemunho contínuo de fé inabalável e autoridade divina. No entanto, o legado de Elias se estende muito além de sua vida terrena. Sua influência ressoa ao longo das eras. Ele é reverenciado em várias tradições religiosas, visto como um precursor da verdade e um guerreiro contra a falsidade. Sua história inspirou inúmeras gerações a permanecer firmes em suas crenças, desafiar o status quo e buscar orientação divina em tempos de tumulto. A vida de Elias também destaca o poder transformador da fé. Sua ascensão ilustra que as limitações mortais podem ser transcendidas por meio da intervenção divina. Serve como um farol, iluminando o caminho para aqueles que navegam pelos mares tempestuosos da dúvida e do desespero. No grandioso tecido da história bíblica, Elias se destaca como uma figura imponente. Sua vida e ascensão não são simplesmente narrativas antigas, são lições atemporais de coragem, convicção e fé inabalável. A vida de Elias serve como testemunho de fé inabalável e poder divino. A vida de Elias foi uma tapeçaria tecida com fios de fé, milagres e encontros divinos. Ao mergulharmos nas reflexões finais sobre Elias, encontramos um homem longe do comum. Ele foi um profeta, cuja vida foi marcada por uma relação profunda com Deus, uma série de eventos miraculosos e uma fé inabalável que o destacou. Desde seus humildes começos até sua ascensão extraordinária, a vida de Elias foi um testemunho do poder da fé. Seus milagres, desde a multiplicação de óleo e farinha para uma viúva até a ressurreição de um jovem, não foram apenas atos de intervenção divina, mas também mensagens de esperança e salvação. O encontro de Elias com Deus no Monte Horebe nos lembra que Deus fala conosco não apenas nos redemoinhos da vida, mas também nos sussurros silenciosos de nossos corações. Sua ascensão ao céu em um carro de fogo significa a recompensa máxima por uma vida vivida em fiel serviço a Deus. Ao refletirmos sobre a vida de Elias, somos lembrados do poder da fé, da possibilidade de milagres e da onipresença da orientação divina.